Nós estamos falando de duas coisas interessantes aqui, Kleber. Uma, a questão de uma formatura, por exemplo, quando não é você que faz, mas você ajuda. E outra, a questão da comemoração de mais um tempo de vida. Eu entendo assim, a gente marca de ano em ano, como eu poderia marcar de mês em mês, ou poderia marcar a cada 10 anos. É, é importante para a saúde mental das pessoas ter essa marca separada? E qual é a diferença entre a marca que tem, que você comemora uma vez, ou quando estuda muito, faz duas, três formaturas, para alguém que tem dois, três cursos, se forma. Agora, qual a diferença para a saúde mental dessas duas datas bem distintas? De alegria Então, as Márcio, duas, assim, né? ó, sim, o aniversário é inevitável, tá? Mas nós precisamos, para ter uma boa saúde mental, Márcio, de sonhos, de projetos. E é isso que faz a diferença. Pessoas que não têm projetos na vida são pessoas muito tristes, né? Muito frustradas, muito decepcionadas. Então, quando você tem um projeto e você consegue, você atinge esse objetivo, isso faz muito bem para a saúde mental. É aquela descarga de serotonina, aquele bem-estar, né? Que é a alegria do teu filho de estar se formando, é a alegria dos pais de poder passar essa etapa, esse projeto da formatura dele. Então, isso faz muita diferença. Tanto que eu trabalho muito isso no consultório, né? Quando o paciente está com quadro depressivo, eu digo, ó, qual que é o teu projeto? Ah, eu não tenho nenhum. Não. Antes, então, de você, qual que era o teu projeto? Ah, meu projeto era esse. E o que está faltando agora? Vontade. Então, nós vamos dar um jeito de você começar a ter mais vontade para você retomar o teu projeto, que isso é muito importante para a vida. Então, ter projetos, Márcio, faz toda a diferença, né? E nós precisamos, sim, planejar, executar e, mais importante, Márcio, é comemorar. Muitas pessoas às vezes têm o projeto de trocar o carro e aí quando conquistam esse projeto, não valorizam. Então nós precisamos sim entender que aquilo lá foi o reconhecimento de uma dedicação, de um empenho, né, de uma força de vontade, de uma abdicação, que muitas vezes você tem que abdicar de algumas coisas para conquistar outras. E aí, Márcio, tem uma coisa que também funciona muito para a saúde mental, que é a resiliência, Márcio. Resiliência é a capacidade de eu superar dificuldades, para eu crescer na vida. E hoje o que nos preocupa é que muitas vezes os pais não querem que os filhos sofram. E sem sofrimento, Márcio, por mais que isso seja ruim, sem sofrimento não há crescimento. Não precisa ser um sofrimento desumano, mas algumas dificuldades elas são inerentes para nós entendermos a nossa capacidade de superar. Porque se eu não consigo superar uma dificuldade na minha adolescência, como é que eu vou superar uma dificuldade, de repente, numa estabilidade, numa empresa que eu trabalho? Então, são essas experiências que nos fortalecem e nos formam para as dificuldades que a vida nos traz. Engraçado, tem algumas coisas, né, Kleber, que a gente só reconhece depois que passa, que nem você está passando do meio século, eu já faz tempo que passei do meio século, a gente começa a lembrar daquilo que eu acabei de falar de uma coisa que a minha nona, que é a mãe da minha mãe. E agora, você falando assim com relação ao sofrimento das pessoas, eu lembro da minha avó Rosa, que era a mãe do meu pai. Duas pessoas completamente diferentes. A avó Rosa era mais, ela era menos, a lembrança que eu tenho dela, que fazem muitos anos que ela foi, que ela era pequenininha, mas sabe aquelas pequenininha terrível? Ela dizia, Pimenta? oi? Uma pimentinha. Exatamente. E ela, meu avô, ele tinha um cartório em Guaraúna, aqui perto aqui perto de Teixeira Soares. E ela dizia o seguinte: oh, se você quer ser alguém, você tem que ser que nem o ferro, que tem que primeiro levar uma esquentada bem caprichada, umas martelada para se moldar, para depois fazer aquilo que você quer. Então, você veja, e daí por isso que me chamou a atenção, e a gente começa a lembrar
lá de trás, que na época falava, pare, por que eu tenho que levar martelada? Porque depois, conforme você vai ficando velho, é que é, não é que é velho, eu não chamaria de velho, Kleber, eu chamaria de ter acumulado conhecimento. Porque, olha, eu vou te falar porque Deus faz as coisas muito certas. Imagine você ter a cabeça que a gente tem hoje, com os valores que a gente tem, com tudo aquilo que aprendeu, e um corpício de 18 anos. Meu Deus do céu. O que você acha? Imagine você na faculdade, Kleber. Mas, Márcio, que interessante, né? A mãe do meu pai também chamava Rosa, né? A avó Rosa, uma pessoa que eu me lembro muito, né? Mas você vê, né, Márcio, que a simplicidade das pessoas antigas se fazem presente permanentemente. Então, esses modelos, esse exemplo do ferro, adaptando para hoje, é o que nós precisamos, né, Márcio? Só que hoje nós acreditamos assim, não, o meu filho não pode passar por esse momento de dificuldade, e é importante que eles passem, né, Márcio? Como você falou, hoje a gente consegue entender que o que eles fizeram foi o mais importante para aquele momento, mas aquilo deu hoje condições para o Márcio Martins ser o que é e passar para os seus filhos, para os seus netos, esses modelos. Né, Márcio? Nós temos falado muito que não existe mais o idoso, né, os 60 mais, né? E também que a gente aprende que dizem que o diabo não é diabo por ser ruim, mas é diabo por ser velho, né, Márcio? São as experiências que ele vem tendo na vida que fazem ter alguns comportamentos. Então a gente precisa, né, Márcio? E nós sabemos hoje que a longevidade está muito maior. Então hoje, antigamente a ideia de velhice 50, depois foi 60, depois foi 70. Hoje, o nosso referencial de velhice é 80 anos ou mais. E hoje nós temos condições de chegar bem aos 80 anos, mas o que nós precisamos fazer? Prevenção, né? Por que mulheres têm uma longevidade maior do que homens? Porque mulheres fazem mais prevenção, elas vão mais cedo ao ginecologista, daí faz o examezinho da tireoide, faz um examezinho de sangue e vão monitorando. Nós, homens, habitualmente vamos fazer prevenção depois dos 40 anos. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, quanto mais cedo você faz a prevenção é o melhor e mais barato tratamento, Márcio. Porque quanto mais cedo eu identifico alguma alteração, mais precocemente eu tratando, o prognóstico é muito melhor. Kleber, deixa eu fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de 50 a mais aqui, o hardware, o cérebro do ser humano, você começa a lembrar mais das coisas mais antigas porque ele não grava as mais novas, ou porque você enxerga a vida, você vai aprendendo a olhar para o passado para ver ou lembrar de coisas que você não dava valor lá atrás? Depende muito, Márcio. Digamos assim que você está num carro, e não é à toa, Márcio, que o retrovisor do carro é pequeno e o para-brisa é grande, tá? Nós sabemos que em fases da vida nós olhamos apenas para o para-brisa e olhamos para frente, vamos focar para frente. Só que depois tem fases da vida em que nós começamos a olhar para o retrovisor e observamos as coisas que já passaram. Só que tem pessoas que ficam olhando muito para o para-brisa, para o retrovisor, Márcio. Ficam focadas naquilo que já passou e aí perdem de aproveitar os momentos de olhar para o para-brisa e olhar para frente, ou vivenciar aquilo que estão nesse momento podendo contemplar. Então tem momentos da vida que realmente as pessoas começam a olhar mais para o retrovisor, e aí muitas vezes a depressão, Márcio, ela vem nesse contexto. É uma pessoa que fica olhando permanentemente retrovisor, só buscando coisas que já passaram na sua vida, e muitas vezes isso traz mais sofrimento, porque ela deixa de vivenciar as coisas que ela gostaria hoje, e com certeza, não sendo hoje, amanhã se torna mais sofrível. Então, nós sabemos que com o passar dos anos, as pessoas acabam olhando um pouco mais retrovisor. Por quê? Porque elas não conseguem ou começam a não ter esse olhar da importância do para-brisa, de olhar o que está sendo vivenciado hoje, Márcio. E aí que entra a importância da ajuda. Então, a gente deve sempre olhar para frente e de vez em quando dar uma olhadinha para ver naquilo que já passou, não? Perfeito, saber que existe. O retrovisor existe para isso, para eu ter um referencial daquilo que passou.
Né? Porque quando a gente vai ensinar um filho a dirigir, a gente não pede para o filho ficar olhando para o retrovisor. Insiste com ele, olhe para o para-brisa, olhe para o para-brisa, olhe para frente, olhe para frente. A vida precisa ser assim. Eu preciso olhar para frente, mas eu não posso esquecer que, se for necessário, eu vou ter o referencial daquilo que já passou. Algumas coisas que passaram são importantes, Márcio, mas tem outras que não. Então eu não preciso ficar olhando para o retrovisor, eu preciso vivenciar o para-brisa. Muito bem. E já que estamos falando questão de 50 a mais, agora eu quero ampliar um pouquinho essa conversa, perguntando se como fazer aquelas pessoas que cuidam de avó, mãe, pai, pessoas de uma geração anterior e que se sabe, é sabido que a máquina está no final da vida útil, vamos dizer assim. Para falar uma linguagem bem. Onde é que já se viu falar assim? Mas é verdade. Pronto, é uma questão, uma realidade, todo mundo passa por isso, não conheço ninguém, e não se tem em livros de história, ou seja, no próprio passado, de alguém que ficou para a semente até hoje. Então, é natural. A gente nasce, cresce e morre. Ponto. Vive e morre. E aí, quando a máquina, o corpo, já não tem, ele já está desgastado pelo tempo e pelo final da sua vida útil, mas tem aqueles de uma geração anterior que tem que ficar cuidando. E isso gera uma questão de uma dor para quem que cuida, porque a pessoa vai para o hospital para se curar, normalmente. Vai, se cura e volta novo. Estou curado, tava com problema, foi lá, o doutor Kleber foi lá e mexeu e arrumou, pronto, acabou. Agora já estou pronto. E quando você está bem no final, que não tem mais o que... É aquela história de vai para o hospital, fica, tal, dá uma melhoradinha, volta para casa, mas volta com os mesmos problemas, até porque não tem como ser resolvido. Mexe muito com aquela geração que cuida desta geração? Márcio, acho que esse é um assunto tão importante, né? E agradeço as tuas dúvidas aí, né? Nós sempre falamos, né, Márcio? Quem que cuida do cuidador? E por essa longevidade que o mundo traz hoje, né, nós observamos que as pessoas precisam se dedicar muitas vezes a um familiar que está acamado, a um familiar com uma doença terminal. E aí as pessoas pensam, né, Márcio, que cuidar é apenas dar banho e comida. E não é isso, né, Márcio? O cuidador, ele tem uma carga afetiva, uma sobrecarga emocional muito grande. E nesses casos, Márcio, a primeira orientação que eu dou aos pacientes... Primeiro tem uma coisa interessante, Márcio, que eu queria compartilhar com os ouvintes da Lagoa Dourada. Existe uma cultura que eu acho que deve ter em Ponta Grossa, e é uma coisa que às vezes eu fico indignado, né, mas aí eu tento ajudar os pacientes, que chega lá um paciente que é sempre a filha que acompanha o pai que está com uma doença, às vezes com quadro de Alzheimer, tá? E eu falo, mas e os irmãos? Não, doutor, meu pai e minha mãe sempre disseram que eu tenho que cuidar deles. E não está certo, Márcio. Os filhos têm todos, independente da sua sexualidade, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, se eu tenho 4 filhos, cada filho tem 25% de responsabilidade. E quando eu tenho 2, 3 filhas e um filho, ou 3 filhos e uma filha, e eu sobrecarrego essa filha, Márcio, não é justo. Por quê? Porque esta filha também tem a sua família e precisa daí compartilhar a família e os pais. Então não estou aqui, Márcio, discordando de uma questão cultural, mas fazendo as pessoas pensarem do quanto esta filha também se sobrecarrega. Então, os irmãos não estão podendo ajudar, então, por conta de questões, às vezes, dificuldades, divergências familiares, então que eles possam contribuir através de uma cuidadora, mas sempre entender que quem cuida do cuidador precisa, sim, ter um cuidado maior. Esse cuidador... E aí, Márcio, tem um dado que aumenta em 40% o risco de depressão no cuidador. Por quê? Porque o cuidador tem uma responsabilidade maior, porque o cuidador acaba tendo dificuldades no sono, porque o cuidador assume responsabilidades de levar no médico, de cuidar da medicação. Então, existe essa sobrecarga muito maior. Então, é
importante que as famílias conversem sobre isso. Ah, minha irmã, você está sobrecarregada esse final de semana? Então, no final de semana, eu posso ir com o pai e com a mãe. E aí você descansa um pouco no final de semana. Então, contribuir, colaborar faz toda a diferença, Márcio. O que eu oriento muito aos pacientes é a primeira e mais importante, Márcio. Hoje nós temos inúmeras ferramentas digitais, tá? Então, que a pessoa possa buscar informações em sites específicos e sérios sobre a doença que acomete o familiar. Ah, se o meu pai tem um quadro de Alzheimer, eu vou entrar lá no site da Associação Brasileira de Alzheimer. E aí eu vou compreender essa doença, Márcio. E compreender muitas vezes que os momentos, às vezes, de agitação não são um desrespeito, porque talvez eu não levei a sobremesa na hora que ele queria. Faz parte do processo da doença dele. Então, compreender a doença, Márcio, já facilita bastante. O segundo momento é justamente poder também participar de associações, Márcio. Essas associações dos portadores de Alzheimer, associações do Parkinson, associações da epilepsia, isso faz com que a pessoa entenda que a realidade que ela está passando, outras pessoas também passam. E o que foi mais difícil para aquelas pessoas, elas compartilham, isso vai poder ajudar no cuidado com o familiar. Então, buscar informações, participar de associações, isso vai diminuindo essa sobrecarga, Márcio. E nós temos que estar preparados por conta da longevidade. Então, mais familiares ficarão doentes, mais familiares precisarão de cuidados e nós precisamos estar preparados para dar esse suporte, mas nós precisamos, como cuidador, também receber um suporte, Márcio, não apenas financeiro, mas principalmente um suporte emocional. Agora, Kleber, se falou em Alzheimer e realmente é uma doença presente em muitas pessoas no mundo de hoje. E tem vários tipos, e tem alguns tipos de Alzheimer em que a pessoa tem um tempo que ela não lembra de nada, mas tem horas que vem momentos de lucidez novamente. E como é que, quando uma pessoa nesse estado, quando está naquele momento de lucidez, por exemplo, fala para quem está cuidando, quem cuida dessa pessoa, pede desculpa. Como é que a pessoa... Veja bem, é muito interessante, porque ela pediu desculpa, e ela daqui a pouco ela vai esquecer e a vida vai seguir. Mas é aquela pessoa que está cuidando, a da geração mais nova, que está cuidando dela e que não está fazendo porque ama, porque gosta, e aí, de repente, a pessoa, a idosa, pede desculpa por estar incomodando. Como é que é isso? Como é que esse que recebe o pedido de desculpa pode encarar esse pedido? Importante isso, né, Márcio? Eu vejo muito na clínica essas situações. O que eu oriento daí aos pacientes? Igual, quando tiver esses momentos que começam a aparecer os esquecimentos, né, aproveite isso para resgatar um pouco da história da família, tá? Muitas vezes as pessoas chegam lá e perguntam para o familiar que está, às vezes, numa clínica com Alzheimer. Ah, você está bem, você está comendo bem, está dormindo bem? E ele não se lembra muito disso. Mas se eu chego lá com uma foto, se eu chego lá e peço para ele contar uma história sobre tudo o que aconteceu na vida, e se ele quiser pedir uma desculpa, que eu entenda naquele momento, mas também que eu possa entender, Márcio, que se no momento em que ele fizer um distrato ou falar mais alto, que aquilo é o processo do quadro da demência, tá, Márcio? E como você falou no começo, a demência, existem vários tipos. Nós habitualmente ouvimos falar da demência do tipo Alzheimer, mas eu tenho uma demência por uso do álcool, eu tenho uma demência por múltiplo infarto, eu tenho uma doença que é uma demência por doença de Pick. Então eu tenho várias possibilidades de quadros demenciais, tá? E todos eles, Márcio, característica da pessoa se recordar de fatos passados e se esquecer de fatos recentes. Uma pessoa com Alzheimer, Márcio, ela pode ter tomado café às 7 horas da manhã e ela não se lembra o que ela comeu às 7 horas da manhã, mas ela se lembra que na festa de 15 anos estavam o tio fulano, a tia Beltrana, aquela prima que ela gostava, a vizinha dela. Ela descreve com uma lucidez muito clara os fatos passados. Então que as pessoas entendam, Márcio, que nesse momento de um quadro de Alzheimer, o que faz bem para essa pessoa é presenciar no quarto, no ambiente dela,
situações em que ela se localize. Então, um calendário, um relógio com horas, fotos, Márcio, isso faz muita diferença. E se for conversar com ela, não falar doença, falar sobre coisas boas, sobre lembranças de viagens que fizeram, compartilhar dentro dela, tá, Márcio? E não trazer para o lado pessoal, ela está me agredindo agora, ou ela está pedindo desculpa. Entenda que o processo da doença traz isso, momentos de lucidez e momentos de confusão, e que os dois são o processo da doença. E também, Márcio, que o tratamento para o Alzheimer ele não traz um quadro de irreversibilidade, ou seja, a pessoa não volta a ficar totalmente lúcida. O tratamento dá condições para que o quadro não se agrave. Então, por isso que o mais cedo que o familiar busca um tratamento, melhor é, porque o quadro não se agrava. E nós sabemos, né, Márcio, que tem algumas fases em que chega numa fase 3, fase 4, o paciente fica extremamente dependente em todos os aspectos da vida. Muito bem. Tivemos um bate-papo aqui bem interessante nessa sexta-feira aqui com o Dr. Kleber Ferreira. Obrigado, Dr. Kleber, e até sexta-feira que vem. Márcio, mais uma vez, meu muito obrigado a você, né? Um bom dia aos ouvintes da Lagoa Dourada, da querida cidade de Ponta Grossa, também desta abençoada região, e até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir.